Vocês estão ouvindo o Reinaldo? Não estamos Não. escutando, Reinaldo. Não estão? Não estamos. Espera aí. Troquei esse. Espera aí. Por que você não comeu arroz que tinha aí no almoço? Almoço, Vou ter- Tá ligado? E agora, né? Porque eles pedem o áudio, porque eles ficam perguntando. Nessa aula, que fica perguntando para depois. Bom, eu cheguei depois, eu queria comer um trem rápido, eu já pedi lá dentro da casa. Mas eu cheguei rápido. Rapidão, precisou. Sempre usou pra você e pura pra mim, se der. A quantidade, não sei se vai dar pouco. Ah, não. E se só faz uma carne mesmo, tira lá. Tira o quê? A carne do lado. Se tiver, né? Vocês estão ouvindo o Reinaldo, pessoal? Oi, estão me ouvindo? Ainda não. Não. Estão me ouvindo? A gente Agora tá ouvindo escutamos, tudo mas através do deu microfone do microfonia. Ronaldo. Eita, Fala aí de novo, doutor Reinaldo, vê se vai. Né, não tá ouvindo, não. alô, alô? Deu para escutar, mas está dando microfonia. Será que é porque não está com duas redes ligadas com o login do Arnaldo, não? Alô? O que está dando aqui? Tá sem tirar os discos. Tirar o som dele. Será porque não é o microfone que tá ligado nos dois? Vocês estão me ouvindo agora? Agora Sim, sim. sim. Vocês estão ouvindo o Reinaldo, pessoal? Alô, estão me Sim. ouvindo? Sim, Agora você tá sim. bem. Agora sim. Alô? Estamos te ouvindo. Doutor Arnaldo, desliga o microfone aí do seu. Som daqui, você fala por... Volta isso. Estão me ouvindo, gente? Estamos, Tira doutor o- Reinaldo. Tira isso. Fala sem. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim.
Pode falar, doutor Reinaldo, a gente está ouvindo. Agora não estamos ouvindo mais, não. Tirou. Alô, alô. Alô? 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 Eu vou desligar. Eu vou desligar. Eles estão vendo Opa, estão me ouvindo? Ouvindo, estão. Sim, Estão ouvindo? Agora estão ouvindo? sim. Ouvindo, sim. Vendo, não. Então tá bom. Estão ouvindo? Beleza. Estão vendo a tela aí agora? Sim, tudo Sim. certo agora. Tá a tela e o microfone. Ok. Então tá bom, gente. Desculpa aí o transtorno, essas altas. Agora não estamos ouvindo mais. Doutor Arnaldo, você mudou o host e paramos de ouvir. Alô? Estão me Voltou. ouvindo? Sim, Isso, eu agora. acho que a gente está te ouvindo pelo microfone do doutor Arnaldo. Você está me ouvindo agora? Sim, Então tá bom. O objetivo dessa aula é a gente avaliar topografia que estão alteradas, mas nós vamos definir se é problema ou não é problema. Todas as topografias são alteradas, certo? Então, nós vamos aprender que nós não tratamos exames, nós vamos tratar a visão do paciente. Alguém pode ler esse slide? Eu. Estão me escutando? sim, Estamos nós, escutando direitinho. Pode começar a ler, doutor Reinaldo? Doutor Arnaldo, toda vez que o senhor coloca o senhor como host, o som some. Ah, não, fica quietinho aí. Pode ler. Qualquer lente de contato pode alterar a topografia. Suspenda o uso até que a topo se normalize.
Irregularidades ou descentramentos após o tratamento pode não ter implicação clínica. 3. Se o resultado do tratamento for satisfatório, expectativa ok, não estresse o paciente. O teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para indicar uma boa qualidade de visão que uma topografia. 5. Problemas com flap é igual não aplicar o laser. Novo flap ou de preferência trans-PRK. 6. O tratamento do ceratocone com enzyme laser não é aprovado para o uso clínico. 7. O PRK em cone incipiente com leito residual estromal preservado já foi considerado seguro. 8. A topografia continua sendo muito importante, mas após o tratamento a laser deve ser avaliada com cautela. É um exame complementar. Não trate o exame. O follow-up é o fundamental. 9. Alterações topográficas podem comprometer a qualidade da visão, mesmo com a acuidade visual igual a 1. 10. O tratamento de córneas com topografias assimétricas com frequência perde a linha de visão. Indicado tratamento topo-guiado. 11. Queixas após o tratamento a laser com boa acuidade visual pode ser explicada se a sensibilidade ao contraste estiver comprometida. 12. Em caso de complicação, seja solidário, transparente e mantenha a calma e acompanhe o caso. 13. Diagnóstico de cone. Inicie o tratamento precoce e rigoroso da alergia antes da piora da acuidade visual. 14. A topografia por anéis de Plácido é superior à obtida por câmara Scheifele. 15. Em caso de um exame suspeito, utilize todas as informações possíveis. Topo, tomo, hora, rendimento, TEC ultrassom, idade, profissão, objetivo da cirurgia, perfil e expectativa. 16. Cirurgiões experientes podem ter condutas diferentes diante de uma topografia suspeita. 16. Em caso de borderline, nenhum exame isoladamente permite a conclusão com segurança. Ok, são algumas características gerais sobre topografia. Aqui, lembrando um tomograma de um algoritmo de tratamento do ceratocone, que é para a gente deixar claro que cone em progressão, visão boa com óculos, crosslink, assim que for comprovada a progressão. Visão ruim com óculos, cone está em progressão, anel. Cone estável, boa qualidade visual com óculos ou lente de contato. Visão ruim com óculos, cone está estável. Primeira opção, lente de contato, porque dá melhor a qualidade de visão. Não aceita ou não quer, então, anel. A gente não deve queimar etapa. Se você coloca um anel, não dá uma boa visão, aí você vai querer pôr lente de contato. A adaptação é mais difícil. Então, vamos lá. Isso aqui seria o ideal. Pós-H, LASIK, e pós um tratamento biótico. Então, o que nós vamos considerar como problema? Já que isso aqui não é a regra. Considere problema quando você não tiver indicação de cirurgia refrativa. Se você tem um ceratocone evidente, não deve operar, então é problema. Topografia alterada comprometendo o resultado visual. Isso também é um problema. Topografia alterada, teve sequela e requer algum tratamento adicional, isso é um problema. Agora, nós vamos ver que tem muitas topografias alteradas pós-refrativa sem comprometer o resultado visual. Isso não é problema. Então, nós vamos chamar de sem problema. Então, agora nós vamos para o primeiro caso. Quem é que vai apresentar esse caso para nós? Vocês vão responder.
Problema ou não problema? Ou sem problema. Quem vai falar para nós aí? Gente, o Arnaldo está offline aqui para evitar a microfonia. Então, vocês vão fazendo a sequência, todos vão falar. Eu posso falar, doutor Rinaldo. Rafael Então, Salinas. Rafael, por favor. Então, paciente usuária de lente de contato, não fala quanto tempo ela está sem a lente para ter feito essa topo. No olho direito, um K1 de 47,7 com 46,83. Olho esquerdo, K1 de 46,85 e um K2 de 46,24. Difícil falar se é ou não um problema até saber quanto tempo ela estava sem a lente, porque pode ter um hóspede aí. Perfeito. Mas você já levantou a questão. Eu só posso dar um prosseguimento ao tratamento ou não se eu tiver uma topografia sem interferência da lente. Então, foi suspenso o uso da lente. E agora? Suspendendo o uso da lente, parece que regularizou um pouco mais a córnea, até reduziu o K1 do olho direito dela. E uma Você concorda que é dioptria uma córnea sem problema? sem problema. Ok. Uma córnea sem problema, foi feito o tratamento refrativo. Se a gente tivesse operado nessa situação, a gente podia ter uma surpresa refracional. Nós íamos estar tratando uma ceratometria que, na verdade, estava alterada, se não a ceratometria do paciente. Outro caso aqui. Ah, não, esse mesmo caso. Continua, Rafael. Essa paciente então foi operada. Tá aí, continua. Olha a topografia pós-operatória. Até difícil de avaliar essa topografia. Está parecendo que é tudo irregular. Hum, Bom, pelos índices ceratométricos está tudo ok. Mas não dá nem para entender onde que foi feito aí o laser, se está descentrado ou não. Não consegui analisar essa topo, não. Bom, então a gente vê que tem uma irregularidade muito importante. A gente vai descobrir isso aí na biomicroscopia. Então, podia ser um crescimento epitelial, reis, um problema de superfície. Alguma coisa errada tem. Certo. Mas aí foi feito um teste de contraste. Observa que a visão está excelente. Ou seja, apesar de ter um raise, e o raise não está comprometendo a visão. Acuidade normal, sensibilidade ao contraste normal, uma topografia horrorosa e não tem problema. Então, a gente tem que analisar o paciente, a visão e avaliar também qualidade, para você ter certeza que isso não é problema. Mas, aconteceu isso, você deve dizer ao paciente, ó, você teve uma cicatrização anormal, interferiu com a sua topografia, mas não vai interferir na sua visão. Está tudo ótimo. Ok? Alguma questão? Alguma pergunta? Não. Pô, Vamos para doutor frente? Reinaldo, eu acho que a gente passou esses primeiros casos. A gente estava no caso 28 ou 29 já. Nós já passamos esses aqui? Eu não estava sabendo, não. O Arnaldo falou que não tinha começado. Então, vamos lá. Acho que a gente já Recado passou todo? isso. Ah, não, gente. Então, perdendo tempo aqui, então. Mas você anotou, doutor, na última aula, em qual slide a gente parou? Você tinha colocado, paramos aqui. Pois É, é, mas aí eu apaguei. O Arnaldo Nós falou, paramos não. no caso 29, no slide 129. Ah, isso. maravilha. Slide. 29. Caso 29, slide 129. Ah, maravilha. Estava achando estranho mesmo. Assim, gente, esse negócio está tão familiar, esses casos aqui. Então, vamos lá. Caso 28 foi? Não vou 29. saber, né? 29. Então, vamos lá. Caso 29. Estão vendo a tela aí? Ainda não apareceu, não. Espera aí.
Seu. Agora sim. Pronto. Ixi, quando eu começo a apresentação, volta para o primeiro. Eita, tem que ir um por um. Gente, enquanto isso, se eu quiser fazer uma pergunta, Doutor Reinaldo, as topografias dos seus casos são sempre do Medmonte? não, tem topografias mais antigas, são do. Não, como é que é? IMAP, da Alcon. E as mais recentes são do Medmonte. E tem casos que vêm de outros médicos, e aí vem com o topógrafo do colega. Tá. Isso é pergunta importante, porque a gente não deve comparar diferentes tecnologias. Nossa, primeiro. Eita. Tem que a gente não faz por um amigo, né? Olha, nós paramos. Pronto, está chegando aí. Então, caso. Quem vai apresentar esse caso agora? Pronto, vamos lá. É problema? Ana Luísa. Oi, tô aqui. Vamos lá. Paciente. Então, na Olha só a topografia. topografia, tá, gente? Aham. Então, pela topografia desse, os índices estão até bons, é 43,12, 43,86, mas a topo tem um pouquinho de assimetria, né, irregularidade, nesse direito e nesse esquerdo. A gente tem que lembrar que uma baixa ceratometria não é segurança contra a ceratocone, mas uma alta cerometria sempre é suspeita. E o padrão de uma assimetria inferior evidente tem sempre que ser valorizado. Tá? Uma coisa também que aqui chama atenção, o eixo oblíquo. Aqui não é tão importante porque o cilindro é baixo. Né? Os índices estão um pouco alterados, porém, geralmente. Então, tá aí. Agora tem alguns dados aqui. É problema ou não é problema essa topografia? Eu acho que não, eu repetiria ela, primeira consulta. É a repetição da mesma. Você repetiria. Bom, a É ceratometria usuária de lente de contato também, né? normal, né? Não usava lente de contato. Mas você, a simetria, eu falei com vocês na última aula. Paciente jovem, baixa paquimetria, alta miopia e uma topografia suspeita, sempre pedir uma tomografia e também, muitas vezes, um CORDS. Então, foi pedido uma Petacan. O que você acha dos índices do Petacan? Acho que vocês não estão familiarizados, não, né? Aqui, vamos ver aqui.
A realmente não. simetricidade normal, a simetria inferior do pentacam. Deixa eu ver se tem o pentacam aqui. Não tem o pentacam. E HD é o índice que mais cedo se altera. Está bem alterado. É até geralmente 0,01. O Kisa, do Rabinovich, muito normal. No esquerdo, suspeito. A simetria superior e inferior está alterada. Ela deve ser abaixo de 1,4. 1,5 e 2,5. O art máximo ideal acima de 400. 380, 390 está no limite. Esse aqui está no limite. O IT é a simetria do ponto mais fino. Quanto que ele está longe do centro da copa? O ideal é que esteja menor de 0,9 centímetros. Não, milímetros. Então, esse aqui está 0,73 e esse aqui um pouco. Um pouquinho de centrado. Elevação posterior, geralmente, deve estar abaixo de 16. O esquerdo também está acima. E o direito no limite. Uma paquimetria normal, a média do índice de espessamento percentual, que se chama de PTI, é muito importante. Ele está na média em ambos os olhos. O TED, que é o índice que soma uma série de índices do Pentacam, o Bezerra Ambrosio, está muito normal no olho direito e alterado no olho esquerdo. O ideal é que esteja abaixo de 1,23. Mas esse paciente, ele aceita a correção total no direito, questão de 2 dioptrias no olho esquerdo. Ou seja, tiraria apenas uma dioptria. Bom, esse é um problema? O que você acha? Eu acho que pode, né? Dá para parar. Vamos seguir. Eu resolvi, sempre que a gente tem dúvida, a gente deve usar esses parâmetros de Randall. Que é muito interessante. Doutor Reinaldo, Obrigado. Pois não. Alô? tá Tá me muito ouvindo? baixo o seu tom. Eu acho que o computador do doutor Arnaldo tá longe do seu. Como é que é? Tá baixo? Tá bem baixo. Seu áudio agora ficou mais baixo, doutor. Um pouco difícil de escutar. A prova tecnológica de Marco Augusta. Estão me ouvindo agora? Ainda tá baixo. O áudio do senhor tá saindo pelo computador do doutor Arnaldo. Tem que aproximar o computador dele. Agora melhorou? Olha aí. Ainda tá baixo. Tá bem Ainda tá baixo. baixo. Estão me ouvindo agora? Muito, Oi? muito baixo. Agora, estão me ouvindo? Agora melhorou. Agora sim. Pronto. Agora então ficou bom. O índice de Randleman ele leva em consideração a topografia, o leito residual, a idade, a paquimetria central, a menor paquimetria, e o equivalente esférico, que vai ser corrigido. Então, olha aqui, Anulisa, essa topografia, qual que é o padrão? É normal? Tem um boltai assimétrico? Uma Tem um assimetria espessamento. inferior. Então ele tem o quê? Uma assimetria inferior. Tá, então a gente chama de tipo inferior, né? Quer dizer, um encurvamento inferior. Então, o encurvamento inferior é altamente suspeito. Tem um índice 3. 0 é normal, 1 é pouco alterado, 2 é moderado, 3 é muito e 4 extremo. Observe aqui embaixo, o score de 0 a 2, o baixo risco para LASIK ou PRK, 3 pontos, moderado risco para LASIK
e PRK não foi definido, porque esse score foi feito para LASIK. Acima de 4, alto risco para LASIK e questionável para PRK. Então, eu pergunto, o que é que você acha desse cara? É um problema essa topografia? Agora é um problema, né? Pelo índice. Sim, é um problema. Porque moderado rir, com uma topografia muito alterada, porque você pode ter 3, porque tem um boltaia assimétrico, a idade. Então, são fatores menos problemáticos. Mas uma topografia com esse padrão de um estípio inferior, isso sempre é um problema. Então, é problema. Aqui, no caso, se a gente pensar que nós vamos tirar uma dioptria, né, provavelmente não vai ter ectasia. Mas o paciente tem que saber que tem um risco pelos exames dele. Se o paciente quiser assumir o risco, então você tem que dizer para ele que ele tem que voltar sempre para fazer uma topografia para ver a necessidade de crosslinking. Ok? Se o Pentacam fosse normal, olha para você, ia tirar 24 micra e 42 micra. Você acha que deveria operar esse paciente? Mas mesmo que eu não estava bom da escala. Eu sempre valorizo mais a topografia do que o Pentacam. É de raríssimo eu ter um caso de ceratocone, mesmo inicial, com uma topografia absolutamente normal. Ok? Alguma pergunta sobre esse caso? Eu tenho uma pergunta, doutor Reinaldo, uma pergunta mais burocrática, assim. Sem Nesse problema. caso, o paciente é 49 anos, então o risco já fica bem mais baixo de desenvolver ectasia. O senhor Perfeito. explicou para ela do risco e ela mesmo assim digamos que ela quis prosseguir com a cirurgia. Você coloca essa observação no termo de consentimento, que pode ter ectasia e que a paciente foi orientada sobre isso? Perfeito. Você acrescenta isso no consentimento informado. E você pede ao paciente para ele escrever de próprio punho. Reconheço que minha córnea tem sinais de alteração que aumentam o risco da cirurgia. Fui devidamente informado, assumo o risco e o compromisso de fazer os controles periódicos. Entendeu? Mostra Perfeito. transparência. Sim. Obrigado. Hoje teve uma paciente, ela tem ceratocone, um ceratocone incipiente, evidente. Vai ser ablado 12 micra. Eu falei com ela, é um caso de ceratocone. Para você é muito importante? Ela falou assim, porque eu não consigo mais usar lente e não uso óculos. Ela tinha 1,5. Eu falei assim, vamos tirar 1? Mostrei para ela no Greens, ela ficou muito satisfeita. Deu visão 1 com a visão binocular. Então, vou operar essa paciente. São casos de exceção, tá? Outro caso, quem vai falar isso aqui agora? Quem ainda não falou, gente? Pode ser eu, Rafael Oliveira. Vamos lá, Rafael. Vamos. Vamos lá, Oliveira. Primeira consulta, paciente 27 anos, feminino. Peraí. Pode falar? Vamos falar. Pela topografia aqui do olho direito, a gente está vendo que as medidas paquimétricas têm uma assimetria discreta, né, em relação ao K1 ao K2, Topográficas, né? Isso, topográfico. Porém, no padrão da imagem, a gente vê que tem uma assimetria dos dois lados, mas inferior também. Então, É problema? é um problema. A PAC grossa, tudo, porém, eu acho que como o senhor falou, é um dos casos, a indicação da gente fazer uma tomografia aí para investigar melhor, mas sim, é um problema. Aqui tem uma informação adicional. Gente, nem todo topógrafo é confiável. Esse topógrafo,
é muito ruim. Ah, ela que trouxe. Então, preferi vocês pedirem uma topografia para um colega num equipamento confiável do que você ter um equipamento de pouca confiabilidade no seu próprio consultório. Então, vamos lá. Eu resolvi pedir um Pentacampo, como você sugeriu, por causa dessa simetria, né? Então, vamos lá. Você vê alguma coisa alterada? Como a gente ainda não falou de Pentacampo, eu vou analisando aqui os índices mais importantes e só para agilizar. Mas nós vamos ter muita aula de topografia e, desculpa, de Pentacampo. Então, a esfericidade normal geralmente em ponto 0,2, 0,3, serotometria muito baixa, um astigmatismo insignificante, o PTI praticamente na média, um BED normal, que deve ser abaixo de 1,123, o ATMAT deve ser acima de 400 a 429, uma córnea muito espessa, um descentramento do ponto mais 0,8, ou seja, tudo normal. Elevação posterior muito baixa. Aqui o IHD. Sempre eu falei com vocês, o IHD ele se altera muito precocemente. E nem sempre é sinal de problema, mas é um sinal de que tem alguma coisa que deve ser avaliada. Aqui no olho esquerdo, já o IHD já normal, está lá, 001. Vamos ver aqui. A esfericidade normal, baixa ceratometria, praticamente esférico. E aqui a gente já não vê, Scheinflug, mas a gente não vê aquela simetria inferior. Então, um Pentacam normal. Ok? Então, você acha que essa topografia é problema? Agora, com o Pentacam, não seria uma contraindicação a cirurgia, não, meu filho. Então, seria o caso de você falar assim, o problema aqui não é a topografia, é o topógrafo. É o exame, entendi. Ok? Então, cuidado com o topógrafo, tá? Sem problema. Foi feito, então, o PRK e sem problema. E a topografia não confiável. Observe aqui a continuação. Não, esse aqui é outro. Não, esse aqui não, é o mesmo caso. É o mesmo caso. Olha lá, pré, e aqui o pós, a topografia muito bonita, que eu fiz logo depois do laser. Olha aqui a topografia. Tudo regular. 6 anos, 7 anos. Tudo normal. Tá bom? Então, mostrando como é que um topógrafo ruim induz a gente ao erro. Vamos lá, quem vai falar o próximo caso? Pode ser. Eu posso falar isso. Vamos lá. Pode ir, Vinícius. Quem vai falar agora? Vinícius. Vinícius, vamos lá. Vamos lá, caso 31, paciente portador de cone, masculino, 41 anos, relata piora da visão, não usa correção. Na topografia, a gente vê uns valores limítrofes, assim, um pouco elevado, o que seria o K2, né? A gente vê que tem um cone inferior no direito e tá mais tem uma quebra de ortogonalidade no esquerdo, né? É um cone inferior, né? Isso. E aí, você tem progressão? É problema? Eu acredito que seja um problema pelo cone inferior, mas não percebe progressão mesmo no caso, não. De janeiro de 2022 para 2023, não teve aumento maior que 1, porém esse cone inferior, ele me deixaria um pouco mais preocupado. Eu acho que eu pediria um Pentacam. Observa, Vinícius, que eu coloquei de propósito. Fiquem muito atento a todos os dados do exame. Aqui é 23, aqui é 22. Ceratocone não regride. Ou seja, ele não saiu de 50 para 45. São mudanças, são diferenças de medidas de diferentes medidas. Observa, 50, 49.
Aqui não alterou praticamente nada. Uhum. Mas aqui mostrou um padrão de pato para um tipo inferior. Então, é problema? O que você acha? Não é problema no sentido da progressão, né? Ué, Não perfeito. teve progressão. Correto, não tem progressão. Mas é um problema? Um problema em qual sentido, o senhor fala? Essa topografia você vai ter que fazer algum tratamento? O que você acha? Aí depende da visão. O paciente relata piora da visão, né? Mas não teve progressão, aí a gente teria que avaliar a acuidade dele. Perfeito. Uma coisa muito importante, ele não usa correção. Uhum. Olha aqui a refração, velho. Como ele tem uma hemetropia praticamente no olho direito, e ele já está presbita, esse paciente não vai se beneficiar nada de cirurgia. Seja cirurgia, anel, nada. Ele deve ser orientado que tem um problema, porém, nada a ser feito. Uhum. Já está com essa topografia há muito tempo, então, fazer o quê? Cirurgia? Claro que não. Eu não Né? indicaria. Ou seja, você não usa óculos, essa pequena miopia com esse astigmatismo até melhora a visão de perto, né? Ele vive muito bem sem óculos. Não tem problema, quer dizer. Ou seja, não vai ter que fazer nenhum tipo de tratamento. Se você não fizesse a topografia, o paciente nem saberia que tinha esse problema. Tá certo? Que ele veio queixando a baixa de visão, mas ele falava que não usava óculos. Sempre, desde a juventude. Primeira foto, uma coisa. Cada foto bonita pra caramba. O doutor Reinaldo ficou baixo de novo. Ficou baixo de novo.